Olá, coloco para a parte de baixo 6 pontos enlaçados. Aqui eu estou trabalhando com uma linha 3,15. Se for uma linha mais fina, pode ser colocado um pouco mais de pontos. Vou tecer na regulagem 7. Faço 100 carreiras. Agora começo a aumentar na lateral um ponto numa lateral, a outra segue reta. Aqui eu aumentei até conseguir 20 agulhas, 20 pontos trabalhando. Então, coloco um fiapinho aqui para marcar, delimitar essa altura. Cheguei aqui em 172 carreiras. O próximo lado vai ter a mesma necessidade de carreiras. Então, 0 marcador a partir daqui. E sigo reto, tanto de um lado quanto do outro. Aqui poderia ser feito listado, poderia ser feito jacara, poderia ser feito pontos com o tuque ou com a parte, mas eu vou fazer reto, liso, malha lisa. Cheguei em 130 carreiras, marco novamente. Marco com o fiapinho também. O que é essa medida? Essa medida é a metade do busto. Essa parte dos aumentos e o início fazem parte das costas. Essa que nós fizemos de 130 carreiras corresponde à parte da frente. Agora, 0 marcador de carreiras e faço novamente diminuições até chegar em 6 pontos. E depois o restante até chegar em 172 carreiras. Se o busto for maior, a medida de busto for maior, aumenta essa quantia, tanto a parte de trás quanto a parte da frente.
Cheguei em 6 agulhas, 6 pontos, sigo reto até 172 carreiras. Remalhe os pontos. Essa é a base desse top, ou desse bustier. Aqui eu tenho duas marcações com um fiapinho. São a parte da frente. Uno as duas para achar a metade, para delimitar bem qual é a metade. E volto para a máquina. A metade para cá, eu vou fazer o bojo. Um bojo, depois o outro. Então, eu coloco essas alcinhas e esses nozinhos, o máximo que der, porque eu não vou conseguir fazer aumentos dentro do bojo. Pelo menos nessa parte aqui eu não consigo esse modelo. Então, eu vou colocar alcinhas que formam de uma carreira para outra e nozinhos. O que são os nozinhos? Da mesma forma que formou uma alcinha, forma um nozinho a cada mudança, a cada volta do carro. Então, ele forma nozinhos e alcinhas. Coloco o máximo de pontos, fabrico o máximo de pontos que der aqui. Com o transportador de 1 é mais fácil achar individualmente esses pontos. Chego até aquela marcação do fiapo e eu consegui colocar 10, 20, 30, 40, 56 agulhas. 56 pontos fabricados nessas laçadas e nesses nozinhos. Chamo para cima e agora, com cuidado, vou passar a carreira. Aqui, dependendo da linha que você está usando, é preferível fazer manualmente essa carreira, tecendo ela manualmente do que com o carro, para não quebrar os fios dessas laçadas aqui. Uma linha muito seca quebra o fio com certeza. Zero o marcador. E agora eu vou fazer o bojo.
Essa parte do bojo vai ter a terminação dela dessa mesma forma, mas enquanto eu não tenho a terminação, eu vou seguindo reto na lateral antes de começar diminuições. Cheguei em 30 carreiras para esse modelo aqui, para essa pessoa. Agora eu vou dividir o trabalho pela metade. Então, eu tenho 56. Acho a metade. Essas duas agulhas são a metade. Deixa eu só baixá-las um pouquinho mais. As duas agulhas do centro vão receber um ponto. Formou duas agulhas vagas ali, mas eu não posso deixá-las dessa forma. Vou transportando os pontos da lateral para levar esse ponto vago lá para o final. Isso feito de um lado, agora faço do outro a mesma coisa. Levo a agulha vaga para o final. Com 30 carreiras, começo a fazer diminuições internas a cada 2 carreiras. A agulha central, as duas agulhas centrais são sempre as mesmas que recebem o ponto. Isso vai formando um desenho em relevo que destaca na frente do bojo, que destaca no bojo. Agulha vaga sendo transportada. E esse detalhe que forma aqui no meio fica muito bonito no trabalho. Seguindo com as diminuições, seguir diminuindo a cada 2 carreiras até completar aqui em cima, sobrando 10 pontos. No início aqui, nós fizemos com 6, mas é para fazer a amarração no entorno do busto.
Aqui é para o pescoço. Eu prefiro deixar uma quantia maior para ele ter uma segurança maior no pescoço. Sigo fazendo uma quantia boa para fazer o amarrado em cima também. Esse detalhe do centro fica muito interessante. Aqui fiz 150 carreiras e remalhei os pontos. O outro bojo, acho as laçadas e os nozinhos da mesma forma, formando 56 agulhas. Agora é repetir a mesma receita do bojo de cá. Depois de prontos os 2 bojos, é fazer o acabamento. Aqui o bustier eu coloquei uma barrinha em crochê, facilzinho. Apenas correntinhas, 5 correntinhas e juntando. Então, ele vai dar um acabamento embaixo. Que depois que tira o alfinete, não precisa mais se preocupar que ela ficou nessa forma ali. Da mesma forma, alfinetei o início do bojo, final dessa palhinha. E alfinetei também no bojo. Agora é só vaporizar com o vapor, não encostando o ferro. O vapor e bastante vapor nessa parte de baixo. Deixo esfriar antes de tirar os alfinetes. Essa peça, ela vai ficar firme, menos as alças. Tanto a alça lateral quanto a alça no pescoço precisam ficar enroladinhas. Então, essas eu não passo, não mexo, nem vaporizo. Depois que eu terminei, tiro os alfinetes. A peça estando fria, ela já está com a forma que eu queira. Faço a limpeza dos fios ainda e depois eu mostro o efeito para vocês. E aqui o resultado do bustier. Em volta, na parte do bojo, eu fiz uma carreira apenas de ponto baixíssimo, em toda a volta, inclusive na parte que foi aumentado da base. E na base eu coloquei, além da carreira de ponto baixíssimo, eu coloquei correntinhas, formando esse desenho. Aqui também, formando esse desenho. Aqui também poderia ser colocado no final franjinhas, pérolas, deixar assim mesmo, ou fazer ele em bico, fazer ele maior. Isso vai de outras ideias, outros modelos. A parte de trás é amarrado. Vamos virar pelo avesso, né? A parte de trás ele é amarrado, formando a circunferência do busto. Então, esse modelo pode ser adaptado para tamanhos variados. Esse tamanho aqui é para uma adolescente, mas pode ser adaptado para tamanho adulto, que também serve esse mesmo tamanho até 100 centímetros de busto. A parte da alça que foi feito em cima poderia ser, se a pessoa quisesse, ao invés de simplesmente amarrar no pescoço, poderia também colocá-la presa na alça de baixo. Então, fazer ou amarrar junto com a amarração traseira, fazer um top um pouquinho mais firme. Para quem tenha mais busto, essa é uma posição boa, porque ele segura com mais firmeza. Ou simplesmente amarrar em volta do pescoço. A alça larga, que foi feita aqui com 10 pontos, essa alça larga de cima sustenta bastante bem a peça na pessoa. Nota o desenho que forma bem discreto esse ponto baixíssimo,
faz o acabamento aqui. Poderia ser outro tipo de acabamento, caso queira também. Nossa peça, então, para hoje, esse top, um bustier, feito à base atravessada e o bojo com diminuições centrais. Ok? Bom trabalho!